Um evento esportivo paralisa o planeta e une os 5 continentes sob uma mesma voz. A Copa do Mundo. É o único momento em que a humanidade, em toda a sua diversidade e conflito, olha para o mesmo ponto, movida pela mesma esperança ou pela mesma agonia. Os números por trás do torneio são surreais. Na última edição, no Catar, cerca de 5 bilhões de pessoas, mais da metade de toda a população da Terra, unindo culturas, ideologias e fusos horários opostos, acompanharam os jogos e prenderam a respiração no mesmo milésimo de segundo. No mundo todo, milhões de torcedores transformam suas cidades em um carnaval de cores, cantos e bandeiras, torcendo para os seus países na disputa pelo troféu mais cobiçado do planeta. E no centro de toda essa união, existe uma entidade que comanda tudo: a FIFA. 4 letras que hoje agregam mais nações do que a própria ONU. Para ser preciso, enquanto as Nações Unidas contam com 193 Estados-membros, a FIFA possui 211 associações filiadas. Uma organização sem fins lucrativos, que diz zelar pelo bem do jogo. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Here we go, sir. Antes de expor os bastidores sombrios da FIFA, eu quero te convidar a resgatar o lado bonito dessa história e a essência do esporte. A entidade esportiva mais poderosa do planeta, antes de se tornar um império bilionário, nasceu do sonho de um jovem apaixonado. Criada por um idealista amante do futebol que queria democratizar o jogo, a FIFA teve uma origem quase rebelde. No dia 21 de maio de 1904, um jovem jornalista francês, Robert Guérin, convocou representantes de 7 nações europeias para uma reunião. Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Não eram as maiores potências do futebol, mas tinham algo em comum: queriam independência. Todos estavam inconformados com o monopólio britânico da Football Association e, naquele dia, decidiram tomar as rédeas do esporte. Fundaram a Fédération Internationale de Football Association. Com isso, eles pretendiam tirar o futebol das mãos de poucos e entregá-lo ao mundo. Era a assinatura da Constituição do Futebol Mundial. Os fundadores da FIFA também queriam padronizar regras que ainda eram fluidas e, o mais importante, organizar competições globais. A Inglaterra, considerada a mãe do futebol, nem estava presente quando tudo foi decidido. Na verdade, a princípio, os britânicos rejeitaram a FIFA, enxergando-os como meros entusiastas sem poder. O que mantinha aquela estrutura em pé era a ideia de que o futebol não pertencia a um país, e sim ao mundo. Mas naquele início de século XX, a FIFA ainda era apenas uma promessa. A Copa do Mundo, que hoje paralisa o planeta, só ganharia vida em 1930, sob o comando obstinado do francês Jules Rimet. Em reconhecimento ao seu trabalho, ele deu nome à primeira versão do troféu da Copa do Mundo, a taça Jules Rimet. Jules Rimet.
Até 1974, a FIFA operava de forma quase amadora em um escritório modesto com meia dúzia de funcionários. Até que surgiu um homem com um instinto de um tubarão corporativo e uma visão de expansão imperial. Um brasileiro, João Havelange. No livro Como Eles Roubaram o Jogo, o jornalista britânico David Yallop descreve a resposta que Havelange deu quando questionado. Abre aspas. O senhor se considera o homem mais poderoso do mundo? Estive 2 vezes na Rússia, convidado pelo presidente Yeltsin. Visitei a Polônia e conversei com o seu presidente. Na Copa do Mundo de 1990, realizada na Itália, estive 3 vezes com o Papa João Paulo II. Quando vou à Arábia Saudita, o rei Fahd me recebe de forma esplêndida. Isso é respeito. Essa é a força da FIFA. Converso com todos os presidentes. Eles têm seu poder. E eu tenho o meu, o poder do futebol, que é o maior poder existente na Terra. Fecha aspas. Essa é a versão de sim de Havelange. Dr. João Havelange, como foi pegar uma FIFA com uma sala alugada e colocá-la num patamar que ela está hoje? Eu me lembro quando fui eleito para a CBF, antigamente CBD, o que eu ouvi da imprensa na época eu não entendia de futebol. E eu acho que foi a sorte do futebol por não entender. Eu não fui para jogar futebol, nem ia vestiário ver jogador, nada. Eu fui para administrar o futebol. E dando uma administração, a CBD mudou completamente, foi campeã do mundo. O tempo passou, me fizeram candidato à FIFA e fui eleito. Quis o destino que eu fosse eleito. Mas como o brasileiro se tornou, em suas próprias palavras, o homem mais poderoso do mundo? Primeiro, Havelange percebeu, antes de todos, o poder do esporte como ferramenta de diplomacia. Um soft power capaz de abrir portas tanto em democracias quanto em ditaduras. Mas para transformar essa paixão em um negócio de bilhões, ele precisava de um parceiro que entendesse de mercado tanto quanto ele entendia de poder. Foi assim que o seu destino cruzou com o do herdeiro da Adidas, Horst Dassler. Juntos, eles costuraram um pacto que mudaria o esporte para sempre. Era o nascimento do marketing esportivo moderno e também de um dos maiores esquemas de suborno da história. Se nas mãos do francês Jules Rimet, a Copa do Mundo era um sonho romântico e amador de união entre os povos, na era João Havelange, a ingenuidade ficou para trás. Sob o comando do brasileiro, a FIFA deixou de ser uma simples organizadora de torneios para se transformar em uma máquina de gerar receitas, poder e influência política. Quando eu deixei a FIFA, eu deixei 250 milhões de dólares de propriedade, onde não havia 20 dólares em caixa. O futebol são 210 países filiados, com milhões de clubes e de jogadores de tudo. E o senhor precisa ter técnico, massagista, roupeiro, médico, tudo. Uma infinidade de administradores. O senhor sabe quantas pessoas vivem do futebol no mundo? 200 milhões. Se o senhor puser numa família de 5, 1 bilhão, 1/6 do mundo depende do futebol. Não há indústria, não há ninguém que tenha isso. Yallop revela em seu livro como Havelange arquitetou seu plano. Sua estratégia era fundamentada em 3 pilares. O primeiro era a expansão das fronteiras. Havelange entendeu rapidamente a principal regra política da FIFA. Na hora de votar, o peso de um país minúsculo é exatamente o mesmo de potências como Alemanha ou Brasil. Um país, um voto. Sabendo disso,
Ao longo de seus 24 anos como presidente, ele aumentou a quantidade de federações filiadas à FIFA de 146 para 196. No mesmo período, o número de seleções que disputam a Copa do Mundo passou de 16 em 1974 para 32 em 1998. Além disso, passou a injetar dinheiro em pequenas federações na África, na Ásia e no Caribe, sob a promessa de desenvolvimento do futebol. Na prática, ele não estava só popularizando o esporte. Ele estava comprando um exército de lealdade política que o manteria no poder por mais de 2 décadas. O segundo pilar da estratégia do brasileiro foi o casamento com as multinacionais. Até a década de 1970, os estádios exibiam placas de publicidade de pequenos comércios locais. Avelange mudou o jogo, ao lado do todo-poderoso herdeiro da Adidas. A FIFA selou parcerias bilionárias e exclusivas com gigantes como Coca-Cola, Visa e a própria Adidas. O show tem os sponsors, são 15, esses que vão à volta do campo, quer dizer, Coca-Cola, Adidas, tudo isso. O show sabe quanto eles pagam? Quer saber? Cada um 150 milhões de dólares. Independente disso, eu tenho a receita, 1 bilhão e 800 milhões. Então, veja, mudou. O futebol hoje é o maior poder no mundo. A Copa do Mundo foi transformada na maior e mais cobiçada vitrine comercial que a humanidade já havia visto. Mas o verdadeiro tesouro estava no terceiro pilar: o controle dos direitos de transmissão. Com a popularização da televisão em cores e via satélite, Avelange percebeu que o produto mais valioso do mundo não era o ingresso do estádio, mas a imagem do jogo transmitida para bilhões de lares. Quando eu fiz a primeira Copa do Mundo, que foi na Argentina em 1978, o resultado bruto da Copa, 78 milhões de dólares. Com televisionamento? Tudo. 4 anos depois, a Copa foi na Espanha, 82. Resultado financeiro, 82 milhões de dólares. 86 a Copa foi no México. Eu mudei completamente o sistema e foi aprovado pelo Comitê Executivo. O senhor sabe qual é o resultado hoje? Quer saber? 4 bilhões e 600 milhões é o resultado de uma Copa. Para centralizar e monopolizar a venda desses direitos, a FIFA passou a operar em conjunto com uma empresa de marketing chamada ISL. Porém, essa centralização criou o ambiente perfeito para a corrupção institucionalizada. David Yallop detalha em seu livro que nos corredores de hotéis em Frankfurt, envelopes com dinheiro vivo eram distribuídos para garantir os votos dos representantes das associações nacionais de futebol. Foi ali que a FIFA deixou de ser uma federação esportiva para se tornar um sindicato de votos comprados para eleições de seu presidente e definição dos países sedes das Copas. O primeiro grande abalo sísmico deste esquema ocorreria em 2001 com a falência da ISL. O que a justiça suíça encontrou nos escombros dessa empresa foi um rastro de subornos que levava diretamente ao gabinete da presidência. Milhões de dólares haviam sido desviados para garantir os direitos de transmissão para a ISL, atingindo Avelange e outros dirigentes, como o então presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, de que falaremos mais adiante. Naquele momento, o esquema foi exposto, mas os nomes foram mantidos sob sigilo judicial por anos, através de acordos financeiros.
O mundo ainda não sabia, mas o cadáver da velha FIFA já começava a feder nos tribunais europeus. E o pior ainda estava por vir. Havelange construiu o império e pavimentou o caminho para o seu sucessor, o suíço Joseph Blatter, que refinaria o sistema de perversão a níveis industriais. A FIFA passou a negociar não apenas partidas, mas soberanias nacionais. Ela passou a exigir isenções fiscais bilionárias, tribunais de exceção e mudanças em leis locais para aceitar sediar seus eventos. Um exemplo foi a Lei Geral da Copa, no Brasil, aprovada em 2012. Para atender às exigências da FIFA, o governo brasileiro foi obrigado a abrir exceções em leis federais, como o Estatuto do Torcedor, para permitir a venda de bebidas alcoólicas em estádios. Uma imposição para beneficiar a Budweiser, patrocinadora oficial da entidade. Blatter manipulava a regra de ouro de Havelange com maestria para garantir sua permanência no cargo por 17 anos. Ele criou o Programa Gol. A premissa era linda: enviar milhões de dólares para federações de países subdesenvolvidos sob o pretexto de construir campos de treinamento e sedes. Na realidade, esse dinheiro frequentemente desaparecia no ralo de empresas fantasmas, mansões de luxo e contas pessoais de caciques regionais, como o infame dirigente caribenho Jack Warner. Em troca, esses dirigentes garantiam o bloco de votos que tornava Blatter intocável. E aqui entram os grandes patrocinadores. O esquema só girava porque contava com os fiadores do espetáculo. Marcas multinacionais que gastam fortunas em propagandas sobre ética, diversidade e sustentabilidade, mas que nos bastidores da FIFA mantinham um silêncio sepulcral. O império da FIFA parecia grande demais para falir, e os imperadores sabiam disso. Essa certeza gerou a arrogância que os faria cometer um erro primário e fatal. Eles decidiram lavar seu dinheiro usando o sistema financeiro dos Estados Unidos. A queda do império começou com Chuck Blazer, o representante dos Estados Unidos na FIFA. Ele alugava um apartamento no luxuoso edifício Trump Tower, em Nova York, por $6.000 mensais. Parece pouco. É que esse apartamento inteiro era destinado só para a moradia dos seus gatos. Mas Blazer esqueceu de pagar seus impostos. E quando o FBI e a Receita Federal americana o encurralaram, ofereceram uma escolha: passar o resto da vida na prisão ou colocar um microfone escondido em seu chaveiro nas próximas reuniões da FIFA. Ele escolheu o microfone. Isso aqui é um CLP, faz a parte de automação aqui, né? Você dá um cliquezinho, por exemplo, aqui, ó. Reuniões da FIFA. Ele escolheu o microfone. O microfone de Blazer foi a chave que abriu a porta, mas a verdadeira marreta que derrubaria as paredes de Zurique foi um instrumento jurídico implacável: a Lei Rico. Criada em 1970 para desmantelar as famílias da máfia americana, o que torna essa lei o pesadelo de qualquer império corrupto é a sua lógica de empresa criminosa. Em vez de investigar um suborno isolado ou uma fraude pontual, a Rico permite processar a organização como um todo. Ela também impede que os líderes se escondam atrás de burocracias ou laranjas. Se você faz parte da estrutura que sustenta o crime,
você é responsável pelo crime. Além disso, as penas são drasticamente mais altas, desenhadas para sufocar qualquer sindicato do crime. Ao aplicar a RICO à FIFA em 2015, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos mudou o patamar do escândalo. Os promotores americanos não estavam apenas dizendo que alguns dirigentes eram desonestos. Eles estavam afirmando que a cúpula da entidade funcionava na prática como uma máfia. Sob essa ótica, a venda de direitos de transmissão e a escolha das sedes das Copas do Mundo não eram apenas processos de negócio. Eram um esquema de extorsão e cartelização que movimentou centenas de milhões de dólares em propinas ao longo de décadas. The institution is not corrupt. There is no corruption in football. There is corruption with individuals. There is not a general organized corruption. There's no corruption within FIFA? No, it is with people. The institution FIFA is not corrupt. People, they are in the FIFA, or they serve in FIFA. There may be, it's not the institution. That's what I cannot understand when the media, the world media say FIFA is corrupt. Not FIFA is corrupt. Foi esse enquadramento de organização criminosa que forçou as renúncias em massa, as prisões cinematográficas e expôs a face mais sombria da entidade. A corrupção na FIFA não era um mero erro do sistema. A corrupção era o sistema. This is for your career 2026. Excuse me? Thank you very much. Sorry, this is starting. We're starting a press conference. Where is my security? Come on. Come on. Come on. 2026 World Cup. Come on. It makes sense for everyone. Here we go, Seth. That's there for that. Thank you. Here's Seth. It's all there. As discussed. Thank you. Good to see you. I go here now. No. Ladies and gentlemen, we have to clean here first. Otherwise, I will not be able to speak to you, ladies and gentlemen, when we speak about football. This has nothing to do with football. Foi em 27 de maio de 2015 que o FBI, em parceria com as autoridades suíças, arrombou as portas do luxuoso hotel Borrolac, em Zurique. Naquela madrugada, 7 altos dirigentes da FIFA foram arrancados da cama e presos em uma operação que chocou o mundo do futebol. As investigações do FIFA-Gate, o maior escândalo de corrupção da história do esporte, revelaram ao mundo o que muitos já suspeitavam. Quase todas as escolhas de sedes para a Copa do Mundo nas últimas décadas haviam sido compradas. Como vimos, David Yallop já havia denunciado parte desse esquema em seu livro publicado em 1999. O que o FIFA-Gate trouxe de novo foi a prova judicial. O que era rumor de bastidor virou escândalo global com nomes, valores e gravações. Entre os dirigentes presos estava José Maria Marim, que havia acabado de deixar a presidência da CBF. No entanto, a figura que melhor amarrava as pontas desse sistema corrupto era Ricardo Teixeira, ex-genro de João Avelange e seu herdeiro direto no estilo de gestão da bola.
Embora tenha evitado a prisão imediata por estar no Brasil, Teixeira, que estava à frente da CBF por 23 anos, foi indiciado pelo FBI como peça-chave no esquema de propinas e lavagem de dinheiro. Por que a justiça americana daquele tamanho perseguiria Ricardo Teixeira? Porque Ricardo Teixeira foi um dos caras que realmente matou a Copa deles do Clinton. A Copa? Ricardo Teixeira foi um deles, sim. Ele sabe disso. A Copa que seria nos Estados Unidos em 2022. Sim, senhor. Eu matei a Copa dele. Os investigadores norte-americanos dizem que o Catar pagou propina para presidentes de confederações em troca de votos. Entre eles, Ricardo Teixeira. Mas a maior tragédia da FIFA contemporânea não foi financeira. Foi humana. A FIFA aperfeiçoou uma das armas geopolíticas mais eficientes do século XX, o sports washing, a lavagem de reputação de regimes autoritários através do esporte. O laboratório perfeito aconteceu na Copa de 1978 na Argentina, enquanto o regime militar de Jorge Rafael Videla torturava e desaparecia com opositores a poucos quarteirões do Estádio Monumental de Núñez, a festa do futebol passava ao mundo a impressão de que tudo estava em perfeita ordem. Primeiro, a FIFA trata de futebol, não trata de segurança nem de política. Isso refere-se ao país que recebe. Por outro lado, a FIFA tem que respeitar o governo da Argentina, que é constituído, respeitado, representado e foi reconhecido por todos os países do mundo, inclusive o nosso, que é o Brasil. Portanto, não vejo por que devemos modificar qualquer princípio diante de problemas políticos que possa haver internamente no país. 44 anos depois, a escolha do Catar para a Copa de 2022 também foi um grande exemplo de sports washing, ou os 220 bilhões de dólares. Mas o maior preço foi pago em vidas. Mais especificamente, 6.500 vidas. Para erguer as catedrais espelhadas do futebol moderno no meio do deserto, a ditadura do Catar utilizou o sistema kafala, uma estrutura legal que atava o trabalhador imigrante ao seu empregador, confiscando passaportes e impedindo que mudassem de emprego ou deixassem o país. Uma forma maquiada e moderna de escravidão. Milhares de jovens vindos de países miseráveis como Nepal, Índia e Paquistão perderam a vida sob o sol escaldante em alojamentos precários ou caindo de andaimes mal fixados. Enquanto os dirigentes da FIFA e os governantes catarianos brindavam o sucesso da Copa mais cara da história, famílias choravam sobre caixões de madeira que retornavam aos vilarejos pobres da Ásia. A propaganda feita durante a Copa do regime do Catar, onde não há eleições, príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o país abriu os cofres do seu fundo de investimento público, um colosso financeiro com quase $1 trilhão. A missão oficial é diversificar a economia do país para o futuro pós-petróleo, no chamado projeto Visão 2030. A estratégia é simples: despejar uma quantidade de dinheiro tão absurda no mercado que qualquer resistência moral se desfaça instantaneamente. Foi assim que eles chocaram o mundo ao contratar Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema para jogar em uma liga nacional que até pouco tempo era irrelevante. Com salários que beiram a R$1 bilhão por ano, os craques servem como garotos propaganda do regime.
Além dos jogadores, os sauditas ainda compraram o tradicional clube Newcastle United, que joga na Premier League na Inglaterra. E a grande cartada, claro, não poderia deixar de envolver a FIFA. Em 2023, a entidade anunciou a sede da Copa do Mundo de 2034. A Arábia Saudita foi a única candidata. A FIFA arquitetou um processo de seleção tão repentino e com regras tão restritivas para outras confederações que, na prática, eliminou qualquer concorrência antes mesmo da disputa começar. Foi uma entrega de chaves com tapete vermelho. A ofensiva saudita escancarou uma enorme hipocrisia. A mesma elite esportiva, midiática e cultural que vive dando lições de moral, exigindo diversidade, direitos das minorias e cobrando virtude do cidadão comum, assina contratos com um dos países que mais violam tudo isso. Aceitam o dinheiro de um regime teocrático absolutista, onde não há liberdade de expressão. Opositores políticos são silenciados, a homossexualidade é criminalizada e as mulheres vivem sob tutela rígida. A cartilha do politicamente correto desaparece como miragem no deserto quando confrontada com um salário de 9 dígitos. Salário de 9 dígitos. O que se percebe depois do FIFA-Gate é que a polícia limpou a cúpula, mas o sistema sobreviveu intacto. Michel Platini, ex-presidente da UEFA, e o ex-presidente da FIFA, Josep Blatter, foram absolvidos das acusações de corrupção. A investigação durou 6 anos. Após 2 semanas de julgamento na Suíça, os dois foram declarados inocentes. Eles foram acusados por fraudes e suposto pagamento de propina. Quando o atual presidente da FIFA, o italiano Gianni Infantino, assumiu o comando, ele prometeu uma nova era de transparência e ética. A FIFA de hoje continua sendo um estado impenetrável dentro de outros estados. Ela continua exigindo isenções fiscais bilionárias, enquanto as nações sede arcam com dívidas públicas. Futebol que serve a FIFA. Diferentemente da máquina da FIFA, que sacrifica o pagador de impostos para enriquecer seus próprios gabinetes, nós não recebemos um único centavo de dinheiro público.